Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você que acompanha o programa Revivados por sua palavra também na internet. Que alegria estar com você mais uma vez para estudarmos mais um capítulo. Aliás, hoje não é mais um capítulo somente, mas é mais um livro, porque começamos hoje o livro de Ezequiel. E é bom estar com você mais uma vez. Vamos orar para a gente começar este novo livro da Palavra de Deus? Querido Pai, bondoso Senhor, dá-nos sabedoria para compreendermos a Tua Palavra. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos Ezequiel. Em nome de Jesus pedimos a sabedoria. Amém. Muito bem, Ezequiel. Quem foi este profeta? Bem, nada se sabe sobre a história pessoal dele, Ezequiel, exceto aquilo que pode ser deduzido a partir do próprio livro que leva o seu nome e das circunstâncias em que o autor viveu. Ele não é mencionado, por exemplo, em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Seus escritos, eles nunca são diretamente citados no Novo Testamento. Há uma pequena citação em 2 Coríntios 6,17, mas, embora haja muitas alusões a seus símbolos, por exemplo, no livro do Apocalipse, ele não é mencionado de maneira assim direta. Você sabe que Ezequiel, ele iniciou seu ministério no 5º ano do cativeiro de Joaquim. E Ezequiel 1:2 menciona, né? Isso mais ou menos ano 593 e 592 a.C. O reino do norte, nessa ocasião, de Israel, deixara de existir havia mais de 100 anos e a queda de Judá se aproximava rapidamente. O cativeiro babilônico já tinha começado quando no 3º ano de Joaquim, que foi mais ou menos no ano 605 a.C., Nabucodonosor então atacou Jerusalém. As mensagens do livro de Ezequiel, elas esclarecem o propósito de Deus para o seu povo nesta experiência amarga do cativeiro babilônico. Durante séculos, os profetas aconselharam e advertiram também Israel, mas a nação se afundava cada vez mais na apostasia. E, por fim, tornou-se evidente que o povo escolhido de Deus, não alcançaria mais os seus objetivos, né? E então, a menos que fossem usados aí drásticos meios para ensinar lições drásticas de obediência, de cooperação e tal, o povo não entenderia. Então Deus permitiu, como consequência da própria decisão do povo, né? Deus permitiu que eles aprendessem através da adversidade as lições que eles se recusavam a aprender em tempos de prosperidade. E isso é triste, porque isso muitas vezes acontece conosco também. Precisamos, às vezes, passar por tempos de adversidade para aprender aquilo que poderíamos ter aprendido se tão somente ouvíssemos a voz do Senhor. O livro de Ezequiel, querido, ele consiste em 2 partes distintas. A primeira, ela vai até o capítulo 33, verso 20, do 1 até o 33, e ela registra as mensagens aos cativos junto ao rio Quebar, lá nas proximidades de Babilônia, as quais foram transmitidas em sua maioria antes da queda de Jerusalém, que foi lá no ano de 586 a.C. A segunda parte vai do capítulo 33, verso 21, até o capítulo 48, verso 35. Ela trata da restauração que ocorreria depois do cativeiro e ela tem o objetivo de despertar esperança no povo, né? Ou seja, por meio de Ezequiel, Deus pretendia levar um poderoso apelo para o povo, que estava lá no cativeiro. E o povo, se aceitasse o apelo divino, o plano divino, obviamente que eles seriam abençoados. Aí está mais ou menos uma vista geral, né? uma mirada geral para o livro de Ezequiel. Agora vamos dar uma olhada em Ezequiel no capítulo 1? Então vamos lá. Bem, aqui há muitas lições em Ezequiel capítulo 1 que você pode olhar, que você pode depois ler com cuidado. Se você tiver inclusive essa Bíblia, que é a Bíblia de comentários e de estudos Andrews, você vai poder também aprender e estudar um pouquinho mais, com mais detalhes, esse tão importante capítulo. Essa Bíblia, você, só abrindo aqui um parênteses, você pode adquiri-la no site cpb.com.br, que é o site da Casa Publicadora Brasileira. Bom, vamos a Ezequiel 1, então. O tempo da profecia de Ezequiel em Quebar é apresentado aqui a visão dos 4 querubins, das 4 rodas e também da glória de Deus.
Só para a gente se situar, Ezequiel começa a sua descrição profética datando cuidadosamente os eventos relacionados à sua narrativa. Então, ele começa dizendo no verso 1 assim, ó, ele diz ali: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Veja, era o 30º ano. Ele não menciona o evento específico que marca o início desse período, mas muitos creem que ele se referiu ao 30º ano da sua vida, já que a idade dos 30 anos era muito significativa, porque se considerava que nela, por exemplo, o jovem hebreu alcançava a maturidade. Esta era a idade em que os levitas originalmente começavam as suas funções no templo. Foi, por exemplo, no 30º ano, o próximo a ele, que tanto o Senhor Jesus quanto João Batista começaram o seu ministério público. Lá no Novo Testamento a gente vê isso. Então, uma vez que esse 30º ano é equivalente ao 5º ano do cativeiro de Joaquim, algumas pessoas, alguns estudiosos, indicam ou situam esse 30º ano aqui também como sendo também uma outra datação, como sendo o início de uma reforma que, se tivesse continuado com êxito, teria feito muito para alterar a história de Judá. Então dizem, é possível que Ezequiel tivesse esse importante acontecimento em mente quando mencionou o 30º ano. Não se sabe, mas o fato é que Ezequiel cita detalhes. Inclusive, você poderia perguntar, tá, mas pastor, e quais são as lições espirituais? Há muitas no capítulo. Por exemplo, vou mencionar algumas para você. Aqui são mostrados ao profeta seres que ele não tinha contemplado antes e com os quais os seus ouvintes e leitores não estavam familiarizados. Ele precisava descrevê-los em termos compreensíveis. Então, ele começa a descrever estes seres. E aí você pode ver aqui, no Ezequiel capítulo 1, ele vem apresentando a partir do verso 5, cada um desses seres. Por exemplo, ele fala do meio dessa nuvem, ele se encontra numa nuvem e saía semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, cada um tinha 4 asas, as suas pernas eram direitas e a planta dos pés a planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens dos 4 lados, assim como 4 rostos e asas. E o verso 10 diz, a forma dos seus rostos era como de homem, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Bem, os seres tinham então semelhança de homem. Sabe que com toda a estranha variedade de detalhes que ainda que ele descreve, é interessante que a principal impressão que os seres viventes causaram na mente de Ezequiel era que eles tinham forma de homem, humano. Eles ficavam em pé e eles se moviam eretos, como homens. Os 4 seres viventes tinham aparência idêntica. Cada um deles tinha 4 rostos diferentes. De homem, de leão, de boi e de águia. Sabe que cada uma dessas criaturas tinha apenas um corpo, mas 4 rostos cada um. Os rostos estavam nos 4 lados, então cada uma das 4 criaturas olhava para as 4 direções ao mesmo tempo. Sabe, isso poderia talvez até apontar para a onisciência de Deus, não é? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas uma vez que o profeta não interpreta os símbolos da visão, e sendo que as escrituras em nenhum outro lugar declaram diretamente o significado desses rostos, há várias interpretações. Por exemplo, a primeira delas, que o rosto humano é o mais elevado símbolo do eterno e poderia então apontar para a eternidade, a divindade de Deus. O leão, que é um símbolo de soberania, poderia indicar a soberania do Senhor, ele é o soberano. O boi, um símbolo natural de força, poderia indicar o poder de Deus. E a águia, o emblema do poder real, a realeza de Deus, de Cristo. Então, ele é homem, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que pode todas as coisas, né? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, uma segunda interpretação que diz que os rostos são símbolos dos 4 evangelistas, né?
Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o leão é às vezes identificado como Mateus, e na sequência o homem como Lucas, o boi com Marcos, a águia com João. Mas não há como você provar isso, é uma imaginação apenas, né? Segundo a tradição judaica, posterior às 4 formas, seguindo a ordem apresentada em Ezequiel, seriam os estandartes, né, das tribos ali do povo de Deus, Rubem, Judá, Efraim e Dan. Mas também o problema é que não há como verificar, não há como provar se esses estandartes realmente existiam na época, então não há como você identificar de fato que essa seria uma boa aplicação. Talvez a aplicação das características de Deus, que Ele tudo pode, Ele tudo vê, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seja a melhor de todas as interpretações. Bom, e ao ler Ezequiel também, a gente pode... há vários outros detalhes da visão, mas me chama a atenção também o verso 16 e 17, que falam do trono móvel de Deus, né? Ele tem rodas e isso poderia indicar ou apontar para essa mobilidade do trono de Deus, ou seja, Deus não está fixo em um só lugar. Deus, Ele se move, está no céu, mas também pode estar aqui conosco. Ele tem o seu trono nas alturas, mas também mora com abatido e contrito de coração, abatido de espírito. Deus, através de seus anjos, faz milagres. Os querubins atuam na vida do ser humano. E o próprio Cristo pode ser identificado com essas características dos querubins, como o Cristo poderoso, o Cristo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que pode todas as coisas, que vê tudo e que não conhece limites. Bem, quantas coisas lindas nós podemos aprender em um único capítulo. O tempo é pouco aqui para que a gente possa abordar tudo. Estude com mais detalhes, leia Ezequiel com detalhes e certamente Deus falará muito profundamente para você. E eu gostaria agora de orar então contigo, porque Deus tem um plano na tua vida e pode falar com você ao longo do livro de Ezequiel. Vamos orar? Querido Pai, agradecemos as bênçãos do livro de Ezequiel para nós. Pedimos a Tua direção, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.